Vamos falar de uma coisa que a grande maioria das pessoas não tem nem noção de que isso existe dentro do mundo da corrida. Você sabia que para bater o seu recorde pessoal, na verdade, todas as condições devem estar ao seu favor? E quando eu digo todas as condições, começamos pelo treinamento. Você deve estar muito bem preparado para entregar a sua melhor prova dentro da melhor qualidade possível. Para isso, é importante que você tenha feito um plano de treino e tenha entregado esse plano de treino, vamos dizer assim, com uma boa parte de aproveitamento. Eu não vou dizer que com 100% de aproveitamento, porque às vezes a gente perde um treino, às vezes a gente deixa de fazer um fortalecimento, às vezes a gente deixa de fazer um longão de qualidade, às vezes o longo de qualidade na verdade não ficou tão qualitativo quanto nós imaginávamos. Então é muito difícil manter um plano de treino com 100% de aproveitamento. Mas, obviamente, você precisa ter realizado ali o mínimo de treinos, inclusive específico para a tua prova-alvo. Se você corre 5 ou 10 quilômetros, o planejamento tem que ser direcionado para 5 ou 10 quilômetros. Se você corre 21 quilômetros, o planejamento tem que ser estruturado para 21 quilômetros. Não dá para você misturar dois planos de treinos com características diferentes. Por exemplo, quem corre 5 e 10 quilômetros trabalha com muito mais intensidade, trabalha com tiros em distâncias um pouco mais curtas para gerar as adaptações necessárias ali no seu organismo. Já quem vai treinar para um 21 km, por exemplo, vai precisar fazer tiros em uma velocidade um pouquinho mais lenta, mas vai precisar fazer um pouco mais de tiro, até porque você vai ficar 30 minutos, 33 minutos correndo num 10 km, numa meia maratona você vai correr 1h20, 1h30 para cima. Isso que eu tô dizendo, atletas mais velozes. Imagina que você é um atleta mais moderado, corre aí na casa dos 39, 40 minutos. Na meia maratona você vai correr na casa do 1:28, 1:30, 1:32. Então, mais tempo sob estresse, eu preciso de mais treinamento para que o meu corpo saiba lidar com as sensações que ele vai sentir durante a minha prova. E aí, obviamente, que dentro desse plano de treino, né, você fez alguns treinos ritmados em ritmo de prova, alguns finais de semana que antecedia a sua prova-alvo. Se você não fez isso, cara, puta merda. Aí você tá de mão atada. Por quê? Porque é importante você saber o que você vai sentir, e você só vai saber se você realizar, tá? Beleza, voltando para o cenário que você tem que ter controle sobre todas as variáveis possíveis para que a tua performance seja bem desenvolvida, entramos no cenário de coisas que talvez você não tenha controle. Por exemplo, o clima, pessoal, o clima. Normalmente os recordes mundiais acontecem em climas mais ameno, mais frio, tá bom? Então, se você fala assim, eu vou para o Rio de Janeiro para bater o meu recorde pessoal lá na meia maratona, pode ser que aconteça se você é um corredor amador, mas se a sua performance está num nível extremamente elevado, pode-se dizer que o Rio de Janeiro é uma cidade que o clima ele é muito instável. Então, sábado faz 30 graus, aí ok, ainda tá suportável. Domingo já vai fazer 35, 36 graus e aí vai ficar insuportável. Quanto maior a temperatura do ambiente em que você está correndo, mais o seu corpo vai perder calor para o ambiente. Sendo assim, você vai ter que transpirar mais para que o seu corpo possa ser resfriado. E esse transpirar mais, você perde mais sódio, mais potássio, mais muitos outros minerais que são indispensáveis para que a sua célula funcione com perfeição. Certo? Por isso que um corpo desidratado não performa. Um corpo desidratado não funciona. Vai acabar comprometendo as funções da sua célula, consequentemente, vai comprometer a tua performance na corrida. Então, se você está querendo correr
em Maceió, em Alagoas, em Jericoacoara, saiba que, para bater o recorde pessoal, não são as melhores cidades. No Brasil, é muito comum você observar os atletas indo mais para Florianópolis, Porto Alegre, aqui em São Paulo mesmo. São cidades que já dão uma certa facilitada aí com relação à parte do clima. Beleza? Com essa parte do clima que eu falei que em uma boa parte você não tem controle sobre, mas na verdade você tem um pouco de controle, certo? Que é o seguinte, você pode escolher a cidade que você vai correr. Concorda comigo? Que você pode escolher se você vai correr em Porto Alegre ou se você vai correr em Maceió. Então, de certa maneira, você tem um certo controle sobre isso. Beleza? Vamos para um outro cenário. Correr em uma cidade que tem 1.600 metros de altitude, tipo Campos do Jordão, ou correr em Florianópolis, que é no nível do mar. Será que tem diferença? Será que vai interferir na minha performance? E eu estou aqui para te dizer que sim, vai interferir na sua performance, dependendo da altitude que você escolhe para correr, beleza? Inclusive, quando você escolhe provas fora do Brasil, em cidades que têm altitude acima de 1.500, 2.000 metros de altitude, esquece. Você vai sofrer muito para fazer o mesmo esforço físico que você faria no nível do mar. Eu vou te explicar o porquê que isso acontece de uma forma científica, mas num linguajar mais prático possível. As moléculas de oxigênio no nível do mar, elas são mais próximas uma da outra, elas são mais acopladas assim. Então tem muita molécula de oxigênio bem acopladinho um do lado da outra, e aí quando você puxa o ar vem, que é uma maravilha, não tem problema nenhum. Só que quando você vai para a altitude, na altitude não é que tem menos oxigênio, mas essas moléculas elas estão um pouco mais dispersas umas das outras, certo? E aí para você puxar a mesma quantidade de molécula de oxigênio que você puxaria no nível do mar, você vai ter que fazer um esforço muito maior. Por isso que os quenianos correm demais. Esse é um dos principais efeitos que acontecem no corpo dele. Eles nasceram na porcaria da altitude. Quênia na altitude, Etiópia na altitude, Eritreia na altitude, tudo acima de 2.500 metros de altitude. Treinar em ambientes acima de 2.500 metros de altitude vai gerar no seu organismo um aumento das hemácias dos glóbulos brancos no seu sangue, um aumento de alvéolos pulmonares, consequentemente vai aumentar o seu VO2 máximo. Quando você pega um queniano e um brasileiro e coloca eles para competir em par de igualdade, mas o queniano tem 2 semanas que ele desceu da altitude e está competindo em São Paulo, esse queniano ele tem N vantagens à frente do nosso brasileiro. Por isso que a gente vê muitos africanos ganhando as provas. Esse é o principal divisor de água dentre eles e qualquer outro povo no mundo, tá bom? Esse é o principal, disparadamente. Nossos brasileiros aqui, antigamente, hoje nós não temos tantos atletas bons assim, já foi a época de ter atleta bom, hoje nós temos um ou outro, né, no Brasil competindo muito bem, mas antigamente tinha muitos outros atletas e eles faziam temporadas de treinamento em altitude, iam para Paipa, na Colômbia, Cochabamba, na Bolívia, quem não tinha muita grana, tipo eu, ia para Campos do Jordão, aqui no estado de São Paulo mesmo, não tem o mesmo efeito, né, porque Campos do Jordão tem 1.600 metros, o Pico do Itapeva tem 1.800, que também dá para treinar, você já sente o rarefeito do ar, mas não se compara a qualquer altitude acima de 2.000, 2.200 metros de altitude, certo? 2.200 metros de altitude, 2.500 na verdade, né, é a condição perfeita. Professor, então eu vou treinar lá em Machu Picchu, em Cusco, que é 3.500, 4.000. Não dá, porque caminhando sangra seu nariz, machuca sua garganta, dá mal da altitude, dá tontura, sua imunidade cai. Você tem um monte de problemas de ir para uma altitude muito elevada. Você acha que é fácil subir o Monte Everest, 8.000 metros de altitude? Os caras sobem com cilindros de oxigênio para ajudar. Justamente porque o ar é tão rarefeito que não tem ar. É muito difícil respirar, é muito complexo respirar.
E obviamente por isso que você vê que os maiores VO2 máximo, que é a capacidade de captar, transportar e utilizar oxigênio, estão em esquiadores, em pessoas que sobem montanhas muito altas para esquiar, né? O corredor, ele não tem o VO2 tão alto quanto esse povo que faz esqui cross country nas montanhas, certo? Então assim, vou correr em Campinas, que é 700 metros de altitude, ou é preferível correr em Santos, que é 0 metro de altitude? É preferível correr em Santos, tá? Por essa questão da captação do oxigênio. Se você quiser escolher uma prova para bater o seu recorde pessoal, sugiro que você escolha no nível do mar. Beleza? Se não tiver o nível do mar, aí pau no gato. Faz aonde você tiver mesmo, porque eu tô te dando aqui uma condição ideal, mas eu não tô querendo criar um problema na sua vida. Ah, agora eu só vou correr se for no nível do mar. Não. Tem gente que nem no mar ainda foi, né, na vida. Então não é bem assim que funciona. Agora vamos para um outro ponto também, que é uma ressalva dentro desse cenário, tá bom? Essa era a informação principal do vídeo que eu queria trazer para vocês. O fato de escolher correr no nível do mar, que vai facilitar a sua prova. Só que se você é uma pessoa que perde muito líquido quando tá correndo, transpira demais, pode ser que você tenha uma certa dificuldade de correr no nível do mar, porque o nível do mar é mais úmido e a umidade pode fazer com que o seu corpo meio que se sobrecarregue. Vamos dizer assim, ó, o seu corpo ele começa a correr, você começa a transpirar. E aí, na verdade sim, você começa a correr, começa a queimar energia, começa a gerar calor dentro do corpo, né? Por isso que se chama quilocaloria, de calor, tá bom? E aí, esse calor faz o seu corpo superaquecer. Para que eu resfrie o meu corpo, eu transpiro. Jogo água para fora. Só que quando você começa a transpirar, tem muita água já no meio ambiente no nível do mar. Isso porque no nível do mar é muito úmido, tá? Por conta da água do mar. A água do mar vem, faz as ondas, bate na areia e a água continua, né, evaporando ali no ar. Então é um ambiente muito úmido. E aí você começa a transpirar, joga água para fora pelos poros da sua pele. E aí aquela água que está no ambiente já vem, né, acaba se colando, grudando no seu corpo, e aí você tem uma dificuldade de jogar essa água para fora. Isso obviamente faz o seu corpo superaquecer, se aumenta 1 grau, 2 graus de temperatura ali dentro dele, as células não funcionam muito bem, você pode também ter uma queda de performance. Então é uma linha tênue que você tem que escolher o ambiente que você vai competir, mas sabendo dessas ressalvas, beleza? Claro que a grande maioria dos recordes mundiais são em cidades que estão abaixo de 500 metros de altitude. Então compensa muito escolher ir para uma cidade no nível do mar. Se for aqui no Brasil, minha sugestão, vai para Florianópolis, Porto Alegre, são as duas melhores aí para fazer uma boa meia maratona, uma boa maratona. Se for fora do Brasil, minha sugestão é que você vá, por exemplo, para Buenos Aires, que é uma excelente maratona e meia maratona, Lima no Peru também e Santiago no Chile também. Não tá tão alto assim não, tá bom? Dá para competir bem. Beleza? Espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se tu gostou, não esquece, deixa o like, se inscreve para não ficar por fora de nada do que rola por aqui. Um abraço e até a próxima.